Sejam muito bem-vindos a mais um Marketing na Prática. Eu sou o Murilo Borrelli. E eu sou a Cássia Montanini. E nós somos da agência KMC. E hoje nós estamos aqui com a nossa cliente Luciane, que uniu sua experiência em vendas e administração com a paixão pelo consórcio para ajudar as pessoas a abrirem os horizontes em relação a esse produto. Sendo representante da empresa Prime Cotas Contempladas, com mais de 35 anos de experiência na venda de consórcios voltados ao imobiliário e automobilístico, hoje traz uma visão inovadora sobre esse negócio que tem a capacidade de realizar sonhos e melhorar a vida das pessoas. Luciane, fala pra gente, como que você entrou nesse mercado e quais são as inovações que você vem trazendo? Então, vamos lá. Primeiro, apresentando a empresa, né? A empresa tem mais de 35 anos, mas eu não, tá? Eu tô brincando. A empresa é do meu sogro. Ele trabalha em consórcio há mais de 35 anos. E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar nessa área por causa dele, né? Uhum. Então, eu trabalhava numa área totalmente diferente. Sempre fui representante da indústria farmacêutica. Trabalhei muito tempo nessa área. Trabalhei mais de 15 anos na indústria. E daí, quando eu tive meus filhos, meus bebês, a Luana e o Felipe... Lindos, beijos para eles. Obrigada. E aí, então, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com ele. Eu já era cliente dele, obviamente, né? Eu entendia um pouco do consórcio, mas não entendia como funcionava o mercado do consórcio. Uhum. E aí, quando eu tive os bebês, aí eu falei assim, bom, eu preciso trabalhar de casa, né? Ou perto de casa. E aí, eu comecei a trabalhar com ele e, quando eu fui entendendo como funcionava o consórcio... O bichinho te picou. Nossa, na hora que eu comecei a entender, eu falei, não, é assim mesmo? É isso mesmo? É bom assim? Mas por que as pessoas não sabem disso? E aí, o que eu comecei a entender? Que quando eu falava do consórcio, de como funciona o consórcio, como funciona o mercado do consórcio, que é uma coisa diferente, né? Como funciona o consórcio... Você vai explicar tudo isso pra gente aqui hoje. Sim, a maior parte das pessoas conhecem, né, como funciona o consórcio. Alguém algum dia estava passeando no shopping ou no mercado, viu lá um carro que estava em exposição e alguém abordando, falando, olha, você quer comprar um consórcio? Normalmente a gente fala não e sai andando, né? Com certeza. Só que daí, quando eu comecei a entender como funcionava o mercado, eu olhei e falei, mas é legal. Por que as pessoas não falam disso desse jeito? Por que não mostra as oportunidades e não as coisas que a gente fica um pouco com o pé atrás, né? E sabe o que eu descobri? O quê? Que tem uma panelinha. Aí que tá você vai revelar os segredos aqui também. Tem uma panelinha. Então, aí, quando você descobre como funciona a panelinha, você fala, olha só, o filé mignon do consórcio ficava só dentro da panelinha. Quem que é a panelinha? Os caras que trabalham com consórcio. Então, é aí que eu descobri que como o meu sogro conseguiu desenrolar o negócio dele dentro dessa coisa boa do consórcio. E aí que você começa a falar assim, não, mas peraí. Se tem esse lado bom, se tem um jeito legal de trabalhar com o consórcio, então a gente pode mostrar isso para outras pessoas também. E aí, foi aí que eu comecei a entender, falar, não, peraí, aí você vai conversando com os amigos, tal, falando, não, deixa eu abrir isso para mais gente. Porque quando você tem uma melancia grande, doce na sua frente, você não come ela sozinha, né? Exatamente. Boa referência. Então, é por isso que eu falei, bom, deixa eu pegar as fatias da melancia aí para um maior número de gente. Ninguém come uma melancia inteira sozinha. Boa, gostei. Então, sim, é uma história muito bacana e acredito que todos já tenham ouvido falar a respeito do consórcio, como você mesma mencionou, já foi abordado por alguém tentando vender o consórcio, mas muita gente não sabe, não entende qual é o conceito do consórcio. O que é o consórcio, Luciane? Então, o consórcio é um produto financeiro, na verdade. Então, é uma forma que você tem de comprar parcelado sem pagar os juros, sem ter juros. Então, você tem, em vez de você ter os juros, você tem uma taxa administrativa. Perfeito. Por que precisa da taxa administrativa? Então, pensa que é um grupo de pessoas e todo mundo vai pagar uma mensalidade naquele mês. E aí, uma das pessoas vai ser sorteada para poder ter acesso ao crédito total que foi contratado e usar aquele crédito para aquele bem. Pode ser carro, pode ser um imóvel, tem consórcio de serviços, que eu não costumo trabalhar muito com consórcio de serviços, mas tem consórcio de saúde também. Tem consórcio até de Tupperware, você quer saber? Imagino, porque Tupperware é caro. Então, mas tem também.
E se você pega, por exemplo, grandes empresas de produtos agrícolas, eles têm um consórcio próprio deles. Então, tem produtos agrícolas que eu digo aquelas máquinas, né? Esses dias eu tinha ido com o Lucas e as crianças ali naquele hotel Uma Delícia, um Avisa. Ah, sim. Perto de Itu. Ele é perto de Itu? É Sequeira... naquelas redondezas. Enfim, aí... Lá, estava tendo uma convenção e tinha umas máquinas agrícolas, um negócio enorme. Eu falei, nossa, deve dar um consórcio bom aí, né, para vender. A pessoa já visa negócio nas férias. E daí eu vi as máquinas, aí eu entrei no site deles, falei, não, vou chamar, você está na convenção de vendas dos caras, falei, vai falar com o diretor, né? Daqui vai ser o lugar certo para encontrar com esse cara. Aí eu comecei a ver, eu falei assim, nossa, eles já têm consórcio deles mesmo. Olha como que é interessante. Então, você já tira por aí. Se o consórcio fosse uma linha de crédito, que ele é uma linha de crédito, se fosse uma linha de crédito ruim, por que as grandes empresas agrícolas fazem esse tipo de linha específica para eles, entendeu? Então, daí você começa já a entender. É uma linha de crédito importante e barata. E que as pessoas têm acesso e acabam não usufruindo porque não conhecem. E não conhecem as especificidades do produto. E poucas pessoas que entendem de finanças falam do consórcio, dos benefícios do consórcio de maneira correta, porque eles não entendem um produto que é complexo. E você tem o método Prime. Explica mais um pouquinho pra gente o que é o método, como que ele surgiu, por que este nome... Prime é o nome da empresa, né? Sim, obviamente. Mas o que diferencia o método Prime dos convencionais que a gente tem hoje no mercado? Porque, assim, o que eu identifiquei também trabalhando nessa área, Cássia? Tem muita gente que trabalha com consórcio e que gosta e entende do produto, mas não entende dos outros produtos financeiros. Então, esse acaba sendo um diferencial da forma como a gente veio trabalhando hoje. Então, por exemplo, o método Prime, ele não visa só a venda do consórcio, ele visa a consultoria financeira para aquele problema, aquela dor que o cliente traz. Sim. Então, a gente entende qual que é a necessidade do cliente, identifica quais são as ferramentas que a gente tem que pode ajudar a necessidade desse cliente. Então, por exemplo, o cliente vem, ele quer comprar um imóvel. Tá? Então, para quando que ele quer esse imóvel? Qual o valor que custa o imóvel? Qual o valor que o cliente tem em caixa? Quais são os recursos que ele vai destinar? Então, a partir daí, a gente consegue traçar um mapa para poder identificar o que vai ser melhor para esse cliente. Uma cota já contemplada? Ou vai ser melhor ele contratar um consórcio e ofertar um lance? Ou vai ser melhor ele contratar o consórcio e ofertar um lance fixo, que é um lance um pouco mais reduzido, né? Ou vai ser melhor ele contratar o consórcio e esperar o sorteio? Ou vai ser melhor para ele um financiamento? Então, aí que está a questão. O nosso método não visa só a venda do consórcio para esse cliente. Ele comprou, beleza, beijo pra você, espera. Mas se não for legal para ele, também ok. Se a resposta dele, às vezes a resposta é o financiamento. Se a resposta melhor para ele for o financiamento e não o consórcio, a gente vai direcionar, vai conseguir, de repente, direcionar para uma empresa que faz assessoria do financiamento, ou mesmo a gente faz essa assessoria para ele, ou dá o caminho para ele fazer sozinho. E ok, entendeu? Tipo, e tá tudo bem. O ideal é a gente conseguir tratar essa dor do cliente com o melhor remédio. E a dor dele, quando ele vem, normalmente quando as pessoas vêm nos procurar, a maioria deles vem com uma certa urgência. E é daí que vem as cotas contempladas. Tá, mas quem que fornece as cotas contempladas? Quem? Os próprios clientes, os investidores. Pode ser o nosso amigo pai do Murilo. Maravilhoso. Beijo, seu Jader. Pode ser. Ou então pode ser através de outros parceiros. Ou nós mesmos, entendeu? Então, quem faz as cotas contempladas? Quem investe no consórcio. Então, peraí. Então, olha como funciona esse mercado. Então, existe uma pessoa que investe e paga o consórcio. Em algum momento, essa pessoa contempla e ela vai revender essa cota. Se existe isso, é porque existe lucro. Então é um mercado legal, um mercado lucrativo. É um ciclo. Então, é aí que está a questão. E se existe quem compra também, é porque, muito provavelmente, é mais vantajoso do que, por exemplo,
um financiamento. E aí surge uma dúvida, Luciane, que acho que é a dúvida também de muitas pessoas, que é qual é a diferença e quais são os benefícios do consórcio em relação a um financiamento? Existem vários, né? Também é estudo de cada caso. Então, às vezes, você pega um caso, por exemplo, você pega algumas pessoas na internet falando assim, não, se você pegar o consórcio e pegar o financiamento e colocar dentro do mesmo prazo, você vai ver que o financiamento na tabela saque pode ficar no valor menor, no final das contas, do que um consórcio, uma cota contemplada, por exemplo. Tá, mas espera aí. E se a pessoa for olhar o valor da parcela? A tabela saque vai estar com um valor muito maior. Será que essa pessoa vai conseguir aprovar o crédito dela com a renda que ela tem? Será que ela vai valer a pena para ela fazer esse desembolso maior no início do plano? Porque quando a gente trata de matemática financeira, é aí que está a questão. Quando você trata de matemática financeira, você tem que pensar no dinheiro dentro do tempo. Tá. Então, se você tem parcelas menores no início do seu plano, você vai poder utilizar esse recurso que está sobrando da diferença das parcelas para fazer outros negócios. Tá. Que pode ser outros investimentos, ou você pode colocar ele numa renda fixa para render, ou você pode fazer outro consórcio. E, em vez de você conseguir ter um imóvel, você ter dois dentro do mesmo prazo. Não é uma receita de bolo. Ou não necessariamente um é melhor que o outro, mas um se adequa melhor à necessidade específica daquele caso, daquele cliente. Sim, exatamente. Tá. Então, é por isso que é importante você ter esse método de identificação, que é o método Prime. Você ter esse método de identificação da necessidade e das ferramentas e dos recursos que o cliente tem para você poder direcionar ele para qual vai ser a melhor estratégia para cada caso. Legal. E, Luciane, dentro do consórcio, existe algum risco? Porque no financiamento, o banco te entrega o dinheiro, você coloca o seu bem ali como uma garantia, e no consórcio são um grupo de pessoas, né, fazendo a aquisição de um bem. Tem algum risco de, caso alguém que esteja no meu grupo não pagar a mensalidade e eu não poder adquirir o meu bem, tendo em vista que talvez não tenha aquele dinheiro no fundo? Não existe esse risco, uma vez que você tem um Banco Central regularizando tudo, e, obviamente, você não vai fazer consórcio em qualquer esquina, você vai procurar uma empresa... A Luciane Sussocadani, que você não é só uma pessoa, mas você precisa procurar administradoras que estejam regularizadas pelo Banco Central. Perfeito. Para elas poderem Boa ter dica. essa garantia. Então, essa é uma dica. Então, gente, importante a pessoa isso. consegue entrar lá no site do Banco Central e verificar se Empresas a empresa regularizadas. ela tá apta a comercializar, né? Sim. E aí, fica a dica aí, pessoal. Gente, isso é importante. Eu mesmo não sabia disso, que você tudo tem esse regularizado. acesso. Não, e você sabe, eu vou falar uma coisa que você vai gostar também. Você sabe de uma outra coisa? Muita gente fala assim, o consórcio é um produto brasileiro, só tem no Brasil. Sabe um lugar que tem muito consórcio? Coreia do Sul. Coreia do Sul. Beijo. Dorameiras. aí como que Atenção, é que faz Dorameiras. assim, né? A Dorameiras tem que fazer consórcio. Não, eu falo isso porque Por eu tenho favor. muitos clientes descendentes e, inclusive, coreanos. É mesmo? Que nos procuram para fazer consórcio, exatamente por eles terem essa similaridade, essa coisa de se identificar, porque sabe que lá tem, então é legal. Então, aí aqui... E uma coisa que eles me falaram é que lá não é regularizado como é aqui. Viu Aqui só? existe tanto a ABAC, que é a Associação Brasileira dos Consórcios, que faz a fiscalização, e o Banco Central, que faz a regularização, e tem todas as leis que falam até onde pode e o que não pode. E aí é que está a questão do risco que você falou. Então, qual é o risco que você tem de fazer o consórcio? Primeiro risco que você tem é um risco muito bom de ser contemplado por sorteio logo no início do plano, e aí você tem a possibilidade Isso de é gostoso. revender. Isso é legal, hein? Já Ainda mais pra aconteceu gente com você, ansiosa. Murilo? Já aconteceu com você? Não. Já aconteceu com seu pai? De ele Sim. conseguiu vender a cota com lucro legal, né? Sim. Bom, né? Gostoso demais. Quanto antes, melhor, né? Nossa Quanto antes, Senhora. mais margem você tem. E acho que isso é um ponto legal também, né? Porque a pessoa ela não precisa, de fato, usufruir daquela carta que ela está comprando para adquirir um bem. Ela pode utilizar também para vender e fazer dinheiro em cima, né? Como que funciona essa parte, Luciana? Funciona exatamente do jeito que você falou. Ele é quase o consultor da Luciane. A pessoa contrata o consórcio,
vai pagando as parcelas, né? Em algum momento ela pode ser sorteada ou ela pode ofertar algum lance, e aí a gente ajuda nesse cálculo até quanto de lance você pode ofertar para você contemplar essa cota e ainda ter lucro na venda. Tá. Então, tem essa possibilidade. E aí, a gente faz essa intermediação também. Então, esses são os nossos... Eu falo que eu trabalho dentro de um ecossistema. Eu tenho os clientes que são os clientes investidores, que fazem isso, investem no consórcio para contemplar e revender para os meus clientes consumidores, que são os clientes que vêm aqui para poder consumir a cota já contemplada. Eu também sou investidora. Tá. Então, eu também faço Seu WhatsApp é uma investimento. loucura. Mais ou menos. É, Eu acho que só não é mais loucura porque eu determino um horário, sabe? entendi. Tipo, até o horário eu olho o WhatsApp. A partir de um horário X eu já não olho mais. Entendi. Então vamos lá, eu comprei um consórcio, fui contemplado. Tem a opção de adquirir o bem e vender. Se no caso, no momento, eu não quero nem vender e nem adquirir o bem, eu posso ficar com ele guardado para futuramente adquirir algo que eu quero ou não? Pode. E aí vem um outro pulo do gato que é muito interessante e poucas pessoas contam. Quando você tem a sua cota contemplada, o seu crédito ele sai de dentro do grupo, ele é aplicado em algum tipo de, dependendo da administradora, um tipo de renda fixa. Então, por exemplo, se for um consórcio de um banco, vai ser aplicado nesse banco. Se for um consórcio que não é de banco, normalmente é títulos públicos que eles aplicam. E aí você tem rendimentos diários sobre o valor do crédito. Então, por exemplo, você vai lá, comprou o seu consórcio e está pagando lá R$1.000 por mês. Aí, quando você está lá e seu consórcio, seu crédito é de 100 mil. Quando você está lá na 10ª parcela, ou seja, você gastou 10 mil, você contemplou. Você não vai ter rendimento sobre os 10 mil, você vai ter rendimento sobre os 100. Muito bom, hein? Outra dica do método Prime aí, que a gente veio desmistificar muita coisa hoje, E aí, hein? quando eu falo isso para as pessoas falam, nossa, mas eu não sabia que era bom assim. Também não. Né? E seu tio nunca te contou? Gente, o sogro dela é meu tio. E primo. Nunca te contou? Não. Você viu que eu falei pra você que tem a panelinha? Eu tô Ele mexendo nunca nas me panelas. disse. Eu também. precisava de você nesse momento aqui, Luciane, pra me contar os segredos da família, então. Então, que é mais tá como aí. ser. É aí que tá a questão. E daí você vê uma outra questão que eu peço para as pessoas refletirem. Esses dias uma influenciadora postou lá, falou que a pior coisa que ela fez na vida dela foi um consórcio. Eu vi que você comentou sobre isso nos seus stories, inclusive. E eu gosto bastante, só pra aproveitar a oportunidade do que você vai falar, que você sempre coloca uma ação nos seus stories, até de coisas básicas do seu dia a dia. Outro dia você estava levando a Luana pra escola, aí ela fez uma brincadeira, um comentário com você já colocou o investimento consórcio no meio, né, pra falar alguma situação que você estava vivendo com ela, e justamente para já modificar, né, mudar a cabeça da pessoa e dos seus filhos, né, que são hoje ainda crianças, mas que eles já venham com essa cultura financeira, né, com esse entendimento financeiro e de investimentos e tudo que vocês estão vivendo hoje, justamente para que a gente não passe, né, o que passamos, né, na nossa vida adulta, e que isso venha enraizado neles também. Então, acho muito interessante quando você vê alguma situação ruim ou boa, que você já comenta imediatamente, então você não perde o feeling, e que você, levando a Luana para a escola, você já tem um insight também que você coloca nos seus stories. Então, muito bacana mesmo. Acompanha a Luciane nos Instagram, nos stories, no feed, que ela dá muita dica bacana, viu? Vamos aí. Mas então, aí teve um dia que essa moça escreveu lá, nossa, foi ruim para mim e tal. Gente, se você tem consórcio, vende o consórcio. Pare de pagar. Eu falei, nossa, o que ela está fazendo? Aí deu um soco no coração. Esse é o risco que a pessoa tem. Só dá errado no consórcio quem para no meio. Aí a pessoa perde dinheiro. Perde, por quê? Porque existe uma multa contratual. Mas, Lu, perdi o emprego. Eu estava pagando. Eu sabia que aquela minha renda mensal, eu conseguiria assumir o consórcio. Fiquei desempregado. Na pandemia, por exemplo, que as pessoas realmente tiveram que cortar muitos gastos, investimentos, enfim, por conta de renda. E aí eu faço o quê? A maioria das administradoras, Cássia, elas têm um prazo onde você pode ficar sem pagar, por exemplo, 2, 3 meses. E aí depois você renegocia
esses meses diluindo no restante do seu saldo devedor. A maioria das administradoras fazem isso. Só que, normalmente, o que acaba, as pessoas que fazem consórcio sem ter uma pessoa que direcione ela para isso, para perguntar, sabe? As pessoas não lembram. Porque, por exemplo, de repente eu falo isso na hora da contratação. Aí, daqui 5 anos, acontece esse caso com a pessoa. E aí? Aí a pessoa pega e, se ela tem uma pessoa como referência para perguntar, ela pergunta. Agora, se ela fez consórcio sozinho, lá no banco, ou pelo aplicativo, igual hoje em dia tem alguns consórcios que é só por aplicativo, você não tem para quem perguntar. Você vai lembrar disso? A pessoa acaba seguindo o que a moça falou. Para de pagar. Ou então fala assim, vou vender minha cota. Minha cota ainda não está contemplada e eu quero vender. E aí? E aí, que quem compra isso vai pagar o preço que ela vale? Tal do carnê, né? No carnê, né? Teu pai compra carnê? Não, ele repassa. Não, então, por quê? Aí, quando essa moça escreveu lá, falou, parem de pagar. A primeira coisa que eu fiz foi, gente, se alguém... Comentei lá, né? Se alguém quiser parar de pagar, me chama que eu te ajudo. Porque é uma oportunidade. Mas a primeira coisa que eu perguntei, essas pessoas vinham falar para mim, Lu, quero parar de pagar, quero vender minha cota. Eu perguntava, por que você quer vender sua cota? Aí a pessoa falou, porque é ruim. Eu falei, não, peraí, é ruim mesmo? Se fosse ruim, você acha que ia ter alguém comprando? Aí a pessoa fala, é mesmo, né? Por que você acha que uma pessoa que trabalha com consórcio compra consórcio de uma pessoa que está vendendo? Por quê? Porque é bom. Agora mesmo, se você digitar lá no Google vender meu consórcio, você vai descobrir diversas empresas anunciando, pagando para poder comprar o seu consórcio. Exatamente. Se fosse ruim, os caras que trabalham com isso não comprariam, gente. Então, a gente tem que parar para refletir. Será que essa moça está ensinando você a ganhar dinheiro ou está ensinando você a perder? Mas você acha que também não vem de uma questão de muito tempo atrás? Lógico que hoje a internet está aí para que nos ajude muito em todos os sentidos. Mas, por exemplo, no caso do meu tio, que começou quase 40 anos atrás. Era um perfil de público, era um perfil de negociação, era um perfil de cotas. O que você traz hoje, né, com essa cabeça mais fresca, né, vivendo o mundo da internet? O que você consegue passar hoje para essas pessoas que estão procurando realmente no Google ou no Instagram, ou enfim, que te procuram e falam, eu quero parar de pagar um consórcio, eu quero vender, eu quero comprar, mas por que você acha que, hoje elas têm que ter uma outra visão? Então, a maioria das pessoas que me procuraram, na verdade, todas elas, cara, quando eu fazia essa pergunta para elas paravam para refletir e falavam, é mesmo, né? Viu só, gente? E eu não comprei nenhum carnê. Ai, que ruim. Porque no final das contas, não, beleza, eu perdi a oportunidade, de repente, de pegar uma pessoa que estava a fim de vender e comprar o carnê dela mais barato. Eu fiquei com o meu coração tranquilo de pensar assim, aquela pessoa não vai perder dinheiro, entendeu? Eu ajudei aquela pessoa a não perder dinheiro. Então, na hora que eu peguei e perguntei para a pessoa, eu falei, mas se você estiver vendendo porque você está apertado, ou eu compro, se for uma cota boa, ou eu arrumo alguém para comprar. Agora, se você está vendendo porque você está indo na onda de alguém que está falando mal do consórcio, não, peraí, vamos rever? Quanto você já pagou? Você acha mesmo? Se você for contemplar, teve uma menina que tinha pagado 4 parcelas. Ela falou, nossa, mas eu acho que eu fiz um mau negócio. Eu falei, quando você comprou? O que você comprou? Aí ela pegou e falou, não, realmente, eu comprei um investimento de poder conseguir trocar de casa daqui a pouco, por um preço mais barato. Eu falei, é exatamente isso que o consórcio vai te entregar. Você vai conseguir trocar de casa, você vai conseguir fazer aquilo que você quer. Sua meta está perto de você. Num prazo menor do que se você fosse juntar esse dinheiro numa renda fixa, porque normalmente você é contemplado muito antes de você conseguir ter o valor total, se você tivesse juntado o dinheirinho ali na renda fixa. E você não vai pagar juros. Eu falei, meu consórcio vai te entregar o que você comprou. Para de ir na onda de quem não entende do produto. Porque a pessoa que não entende do produto comprou errado. Esse foi o problema dela. Ela comprou errado. Existe algum meio de acelerar esse processo, Luciane? Ou eu tenho que esperar
a sorte, a divindade me escolher ali para eu ser contemplado? Como que funciona primeiro isso? de tudo é que assim, é uma sorte meio garantida. Então, é diferente de você falar assim, eu tive uma pessoa na minha vida que foi meu chefe. Beijo, Xuxa. ele jogava na Mega Sena toda quarta e sábado. Isso é sorte da divindade. E ele continuou sendo meu chefe durante muito tempo. Então, e ele ainda tá lá, então acho que ele não ganhou. Toda quarta e sábado. Isso é sorte da divindade. O consórcio não é assim. Todos do grupo serão contemplados. Todos do grupo serão sorteados em algum momento. Tá. Então, já começa por aí. Então, você não corre o risco de não ser contemplado. Mas e se eu for o último a ser contemplado? O seu crédito vai sendo corrigido todos os meses. Então, você não está perdendo dinheiro, você está investindo, porque você tem uma correção, certo? Tá. E aí, o que acontece? Se você falar assim, não, mas eu quero antecipar a minha contemplação, você pode ofertar o lance. Se você tem essa pressa, aí é que está a questão de repente, a gente pegar e falar assim, bom, será que vale a pena para essa pessoa que está com pressa um consórcio? Ou será que vale a pena uma cota já contemplada, o né? método Prime, de você Exatamente. identificar a real necessidade do cliente e aí oferecer uma solução personalizada que se adequa. Porque, por exemplo, o cara vem para mim, ele está com pressa. Ele quer o consórcio. Ele tá com pressa e não tem dinheiro. Financiamento. Entendi. Porque se ele está com pressa, ele tem o recurso para ofertar lance ou para cota contemplada, vamos ver se as cotas contempladas que tem dentro do mercado hoje estão, né, de acordo com aquilo que ele precisa e com aquilo que ele tem de recurso para fazer o desembolso. Agora, se ele pegar e falar assim, não, eu estou com pressa, e eu não tenho recurso para comprar a cota contemplada agora, e nem para ofertar um lance. Eu falo, vai fazer financiamento. Esse negócio do lance é bem interessante. Como que funciona isso, Luciane? Se eu der um lance e não conseguir ser contemplado, esse dinheiro volta para mim ou eu perdi? Não, você não precisa desembolsar o dinheiro para ofertar o lance. Você pode ter o dinheiro depois que o lance já foi contemplado? Por exemplo, eu tenho vários clientes que eles deixam o dinheiro em aplicações, as aplicações deles lá, renda fixa, às vezes está em algum outro tipo de aplicação. E daí o que acontece? Eles vão pagando todos os meses. Certo. Eles ofertam o lance. Se eles forem contemplados, eles resgatam o dinheiro da aplicação e pagam o lance. Agora, se não tem problema. Deixa o dinheiro lá rendendo, você não precisa mexer. Você oferta o lance, você pode ser contemplado ou não. Existem 2 modalidades de lance. Nem todas as administradoras têm essas 2 modalidades, mas existem essas 2. Lance livre e lance fixo. O que é o lance livre? O lance livre é como se fosse um leilão às cegas, né? Então, tipo, eu vou lá e escrevo aqui, o meu lance vai ser de, sei lá, 45%. Aí a Cássia escreve, o meu lance é de 46%. A gente deixa escondidinho. Aí a gente vai, no dia da assembleia, revela os lances. E aí a Cássia ofertou um lance maior do que o meu, o caixa do grupo dá para contemplar o lance da Cássia. E aí, então, a Cássia vai ser contemplada. O caixa não deu para contemplar o meu lance também, porque o lance livre tem isso. É quantos lances livres o caixa do grupo pode contemplar. Então, por exemplo, às vezes, eu dou 45, a Cássia dá 46, mas tem caixa para contemplar nós duas. Nós duas saímos contempladas naquele mês. Legal. E tem uma modalidade de lance que você pode fazer mesmo sem ter o dinheiro, né? O lance embutido. Sim, existe essa... Na verdade, isso não é uma modalidade de lance. Isso é uma forma de você pagar o lance. Entendi. E você pode, então, por exemplo... Então você pode fazer, por exemplo, esse lance fixo e pagar com o embutido. Sim, você pode fazer o lance livre e usar uma parte do embutido. Você pode... O que é o lance embutido? Então, vamos lá. Vamos voltar nas 2 modalidades. Primeiro é o lance livre, que é esse que eu expliquei, que é onde a gente é livre para ofertar o quanto a gente quiser. E a segunda modalidade é o lance fixo. Então, algumas administradoras o lance fixo é de 40%, algumas administradoras é de 30%. Tá? O que é o fixo? É o fixo. Todo mundo que vai ofertar lance fixo, oferta aquele lance, o fixo. E daí, então, vai ser feito um sorteio dentre essas pessoas que ofertaram lance fixo, certo? Então, por exemplo, existem administradoras
que a gente tem, por exemplo, que é um grupo de 600 pessoas e 20 ofertaram lance fixo. Eu contemplei uma mês passado assim. 20 pessoas ofertaram só. Então, você participa de um sorteio que só tem 20. A chance de você contemplar é consegue maior. saber uma média, assim, de... Por exemplo, tô num grupo que já está rodando há 1, 2 anos. Eu consigo ter uma base, uma média de quanto eu tenho que dar de lance para chegar mais perto de ser contemplado? Sim, essa é a parte da consultoria Prime. Legal. Método Prime, É você olhar e falar assim, não, peraí, então eu vou direcionar essa pessoa e vou falar para ela, quando que ela quer ser contemplada? Ela quer ser contemplada esse mês. Vamos fazer de tudo, vamos falar para ela, fazer o estudo das probabilidades e de qual é o lance que ela precisa dar para ela ser contemplada nesse mês. Então, tem esse estudo por trás, entendeu? Tá. Da mesma forma, por exemplo, eu quero ser contemplada por um lance fixo. Então, vamos estudar os grupos onde a gente tem menos concorrência, menos pessoas ofertando lance fixo para te colocar. Eu não vou te colocar num grupo que tem 60 pessoas ofertando lance fixo, eu vou te colocar no que tem 20. Então, esse tipo de coisa que a gente faz o direcionamento, de acordo com aquilo com o objetivo que o cliente tem. Entendeu? Bacana. E aí, o que é, então? Então, você tem um lance fixo e um lance livre. E você tem o tal do lance embutido. O que é o lance embutido? É um jeito de você pagar. Então, vamos supor, eu contratei um crédito de 100 e eu vou ofertar o meu lance de 40, mas eu vou usar 30% do meu crédito para ajudar a pagar o meu lance. E aí, então, em vez de eu ter um desembolso dos 40%, eu vou ofertar, eu vou usar meu crédito, eu vou pagar só os 10 que faltaram. Tá. Porque 30% eu usei do embutido. E cada administradora também tem o seu lance embutido. E tem administradora que não tem o lance embutido. E qual que é o benefício disso? Porque também tem essa questão. As pessoas falam, poxa, mas ofertar lance é ruim. Porque você está pagando taxa sobre um valor que já está ali, mas você, de repente, não vai usar, porque vai ser embutido. Ou você está pagando taxa em cima de um valor que você está antecipando, tá? Mas coloca na ponta do lápis e vê se realmente não é bom. Se não for bom, eu não vou indicar. Agora, se você colocar na ponta do lápis, você vai ver que a maioria das vezes é bom. Só não é muito legal quando você tem 50% do lance embutido, que daí você dobra a sua taxa. Ou seja, você tem 50% do lance como embutido. Você contratou 100, certo? Só que você vai tirar só 50. Só que você está pagando taxa sobre 100. Se a tua taxa era de 15%, ela foi para 30%. Então, esse tipo de conta a gente tem que fazer. E a gente vai direcionando de acordo com cada bolso. Sim. E falando em taxa, o consórcio tem juros? Não, o consórcio não tem juros, ele tem uma taxa administrativa. Então, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque existe um negócio quando você... É igual você fala de aplicação de dinheiro. Você aplica dinheiro porque você quer os juros, e os juros é juros sobre juros, juros composto, né? E no financiamento também, é juros sobre juros. É juros composto. Então, você a paga diferença 2 apartamentos e... Fica, dependendo do prazo E tem que você meio. pega. Não, dependendo do prazo que você pega, porque é aí que está a questão. Você pega os prazos, por exemplo. Você pega a tabela SAC, aí vem a questão das argumentações. É ruim? Não, é bom. Ela é parcelas decrescentes, tá? Mas sobre que prazo você vai pegar isso? Sei lá, 420 meses. Você vai pegar 360 meses, que é o caso do financiamento de apartamento. É o seu? É. Já tá bem diminuído, né? Graças a Deus. Vamos amortizar isso aí. Olha, já tá esperando o momento que a vendedora ia... Não vai ser com consórcio, vai ser com lucro do investimento. Pera lá. A gente vai conversar. Até te perguntei, né? Você dá até para pagar o financiamento com consórcio, né? E quanto a isso é tranquilo também, né, Lu? É tranquilo. Mas a gente vai fazer as contas para você. De repente, o seu caso não é nem usar o consórcio para quitar o seu financiamento. Seja usar o consórcio para você gerar caixa de lucro para você quitar o seu financiamento com recursos próprios. Então, não é o método Prime que está aqui me ajudando, gente. Não por é favor. receita de bolo. Às vezes vale mais isso. Então, esse tipo de coisa a gente faz. A gente faz a conta para ver o que vai ser melhor para o cliente. Se vai ser um caminho, ou se a gente consegue dar uma volta. Às vezes o caminho mais curto não é o melhor. Às vezes ou se a gente consegue dar a volta para poder fazer
um caminho melhor, entendeu? Chegar mais rápido. E para vocês é muito triste quando alguém... Tivemos casos já, né, que a gente conhece, que, tava pagando consórcio e tal, e realmente quis desistir, não foi adiante, não foi para frente. Para vocês, assim, dá aquela dorzinha no coração? Nossa! Qual é a forma que vocês tentam de reverter isso, assim? Eu vou te contar uma, que essa foi doída. O rapaz chegou para mim e falou assim, Lu, quero consórcio. Tá, mas para que você quer o consórcio? Para quitar o financiamento. Foi mais ou menos, só que o financiamento dele estava bem no começo. Aí, beleza. Tá, quanto você tem na mão? Ah, tenho tanto na mão. Tá bom, então vamos lá. Vamos ver onde que a gente consegue encaixar você. Eu olhei lá, cota contemplada não dava. Ia ficar muito mais caro, ele não ia ter caixa para isso. Falei, então vamos procurar os grupos. Na mesma época, eu comprei meu apartamento de investimento ali na Vila Mariana, no AP, do pessoal da Capital Concreto. Um beijo, Marcelo. Um beijo, Mari. Então, aí, o que aconteceu? Ele pegou e pediu a cota, e eu tinha visto um grupo filé. O que é um grupo filé, gente? Deixa eu mostrar. O grupo filé é um grupo que já quase não tem vaga. Por que quase não tem vaga? E é bom quando não tem vaga mais no grupo, porque os lances vão caindo. Porque daí as pessoas que ofertam lances maiores contemplam, pega a sua cota e sai fora. Aí vai ficando as pessoas que né, um grupo que já está em andamento. E quantos tem que caber num grupo? Depende de cada administradora. Ah, entendi. Você tem administradora que tem 1.000 pessoas no grupo. Aí, o que é legal das administradoras que tem muitas... contempla muito por lance. E aí, os lances caem. Você tem administradora que tem 600 pessoas. O que é legal dessas? Daí, a probabilidade maior de ser contemplado por sorteio ou lance fixo. Então, tem um monte de jogadinha. Tem, eu falei para você que tem as panelinhas e tem as estratégias, gente. Não é fácil, é complexo. E você vê que eu sou apaixonada. Né? Brilha os olhos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas desde que ela chegou na agência, tá legal. Tá aí da você hora vê lá, ver. tem essa outra estratégia. Tem os pontos bons em cada... Por isso que não é receita de bolo. Tem que olhar onde você vai pôr o cliente. Aí esse cliente, ele pegou, falou para mim, Lu, eu quero uma cota para contemplar com tanto. E eu, tá bom. Aí eu fui e achei a vaga no grupo filé. Aí eu olhei para a vaga e falei, e agora? Eu fico com ela para mim para pagar o AP, né? O meu AP? Ou eu passo para o cliente, né? Falei, caramba. Eu falei, não, tá bom, vai. Fica para você. Falei, eu vou pro céu. Aí falei para ele, fica para você a vaga. Aí fui, cadastrei, comprou, foi pagando. Tá. Aí ele pagou a primeira, segunda, terceira. Na quarta ele me ligou. Lu, eu vi um vídeo na internet. Ai, meu Deus. E a moça falava que quem faz conta não faz consórcio. Eu falei, sério? E que conta que ela fez para te convencer disso? Porque eu fiz um monte para te mostrar que era bom. Não, Lu, não quero mais. Você não quer? Não, foi o que eu compro sua cota. Tá bom. Era para ser sua essa. Era. Eu compro sua cota. Na hora deu um arrepio, mas na hora veio, não, o coração tá em paz. Não, eu falei, vou resolver seu problema. Eu falei, a pior coisa que tem é ter cliente que não tá feliz. Não vai, né? Se o cara não tá feliz, não é legal. Eu falei, eu compro sua cota. Aí, no caso, o financiamento ele é substituído pela carta de crédito. Isso. O crédito vai lá, a carta de crédito vai lá, quita o financiamento, e aí a pessoa não tem mais as parcelas do financiamento. Aí é feito uma transição, ele entra, o consórcio entra como a gente chama de interveniente quitante, e aí ele faz essa substituição de dívida. Em vez de pagar o financiamento, ele vai pagar o consórcio. E aí a alienação do imóvel passa a ser do consórcio, não mais do financiamento. E imóvel de automóvel também compensa para vocês? Ou acho que cotas maiores, valores maiores é que hoje está rendendo mais? Em que sentido? Eu nem diz a pergunta. No sentido assim, eu quero fazer hoje, começar com uma cota de automóvel. É ok? Ou para vocês falar, não, tipo, vamos já começar com uma cota de financiamento, de imóvel que ela é maior, né? O valor agregado... Depende da finalidade da pessoa. Depende da finalidade da pessoa. Se for para investimento, Caio, eu prefiro que a pessoa invista em imóvel. Agora, se for, de repente, a pessoa fala assim, não, eu quero começar só para entender. Aí você começa Você quer brincar, né? Tô vendo. Não! Imagina. Não, se é para investimento, é melhor a pessoa fazer com imóvel do que com automóvel. Por quê? Porque como o prazo é mais curto, você tem parcelas maiores no caso do automóvel. E aí, quanto mais você desembolsa,
menor é o seu lucro na revenda. Então, o ideal é você contratar uma cota com prazo bem diluído, no caso, uma cota de imóvel, que daí você tem também um crédito maior com o mesmo dinheiro, entendeu? Por mês. Entendi. Então, é aí que está a questão. Daí, o rapaz. Comprei a cota do rapaz. Adivinha Ele o que se arrependeu. Não, adivinha, Óbvio. gente. Eu contemplei no mês seguinte por lance fixo. Aí eu falei, poxa vida, eu até mandei para ele, falei, olha... Querido. Eu juro que eu ia estar muito mais feliz se fosse você. Mas eu vou te falar. Você levantou a plaquinha, eu já sabia. Eu falei, por que você não seguiu o que eu falei? Segue o plano. Você traça um plano, segue o plano. Mas qual que é a questão? Hoje em dia, às vezes a gente reclama muito que as pessoas não têm iniciativa. A nossa geração, a gente fala muito isso, né? Só que eu falo que o problema não é não ter iniciativa. Porque às vezes iniciativa a pessoa até tem, ela não tem acabativa. Boa, hein? Porque a acabativa... Isso acontece no marketing também. É o ficar no seu plano. Qual que é o plano que você fez? O plano é o de contemplar a cota em tanto tempo e substituir o financiamento e usar um recurso X. Está agregado o imediatismo também. E a quantidade de informação que a gente recebe. A gente recebe informação de várias formas, o tempo todo. Informação e desinformação, né? As fake news e assim exato. Perfeito. Então, assim, em quem você confia? Então, quem falou para você que vai ficar até o final do seu lado, entendeu? Então, se você recebe as informações, se você tem dúvida, pergunta para quem te vendeu. Então, fica com essa pessoa até o final. Porque se for para colocar numa fria, pelo menos aqui é assim, se for para pôr numa fria, eu nem começo. Não precisa. Não precisa. Você não precisa mentir para vender consórcio. É um negócio por si só que já é muito transparente. Se é um negócio legal, você não precisa mentir. Se não for legal para a pessoa, deixa a pessoa fazer financiamento. Vai ser melhor para ela. E não te enche o saco, não, né? E não tem dor de cabeça. O problema é que hoje tem muita gente precisando mentir para te vender o curso, né? É gente vendendo curso para ter curso. Eu gosto muito daquele menino lá, o Eduardo Feldberg, lá, o primo pobre. O Lucas encontrou com ele lá no... E esses dias, acho que ele é o único influenciador digital que ainda não falou mal do consórcio. E esses dias o Lucas encontrou com ele e ele também tinha postado esses dias um que era assim, não, vou te vender um curso para você ficar rico. Aí você, mas como que eu vou fazer para pagar? Eu sou pobre. Aí falou, mas você vai ficar rico se você comprar esse curso. Aí você vê qual que é o curso. O curso é de você vender curso. Exatamente. Teve uma vez que chegou um cliente pra gente que falou assim, não, mas eu quero vender mais, eu quero vender mais. Tá, mas você tem estoque? Não. Então como que você quer vender mais do quê? Que você não tem estoque? Ah, é verdade, né? Então da onde que eu parto? De qual princípio? E disso vai ter de monte, né? Porque... igual o Murilo falou, o YouTube e tantas coisas que estão aí, consumindo o nosso dia a dia, e você começa a acreditar que você faz, não, se Maíra Card pode vender curso de nutrição, eu também posso vender curso de nutrição, só que não é minha realidade. Então, a gente se adequar à realidade do que realmente está acontecendo é o que é válido. Então, eu acho que assim como você está servindo de inspiração para tantas pessoas que eu mesma não tinha essa infinidade de informações que eu estou tendo nessa uma hora que a gente está aqui conversando sobre consórcio. Agradeço muito todas as explicações, porque você tem pessoas que te inspiram, né? Começou com o meu tio, obviamente, mas hoje pessoas da internet que te inspiram também. E você está servindo de inspiração hoje para tantas outras pessoas que não tinham essa visão e agora vai ter. E não é só isso, né? Porque você tem a possibilidade... Na verdade, por que eu quis fazer tudo isso, né? Primeiro porque, assim, eu comecei a olhar e falar assim, poxa, a Luciane de, sei lá, não vou falar tantos anos, a Luciane de 20 anos atrás... 2 meses atrás. Tem 18 anos. A Luciane de 20 anos atrás não sabia que tinha essa possibilidade. E igual... Hoje você indicaria um consórcio a partir de qual idade, Lu? A partir de quando a pessoa tem possibilidade. A mesma coisa você falar de investimento em imóveis. Você vê o pessoal falando assim, não, investir em imóveis esse lado, vai investir em criptomoeda, vai não sei o que lá, a rentabilidade das criptos são melhores. Bitcoins. Mas aí você olha e você fala assim, não, peraí. Aí você olha o tiozinho que investiu em imóveis há um tempão atrás, e esse cara tá bem, vivendo de aluguel. Então, eu fico pensando, tipo, como que eu quero que seja a minha aposentadoria? E vamos falar de aposentadoria. E eu acho
que uma coisa que a gente tem que abordar também e deixar muito claro para o pessoal que esses gurus financeiros ficam tentando colocar na cabeça do pessoal que não faz sentido você ter um imóvel próprio, por exemplo. Não faz sentido se você pegar aqueles 500 mil, aquele 1 milhão e deixar rendendo. Agora, se você comparar pagar valor de aluguel e pagar valor de parcela, vale a pena. Se você não tem aquele montante para fazer um investimento, é muito melhor você comprar o seu imóvel, você comprar o seu consórcio e construir o seu patrimônio, né? Não é nem questão disso, a questão é a seguinte, os gurus falam para você, não tenha o seu imóvel próprio, deixa o seu 1,5 milhão aplicado lá e viva de aluguel. Tá, beleza. Vamos supor que você vive de aluguel. Hoje você vive numa casa de 1 milhão. Aí hoje você tem 1 milhão, com o dinheiro aplicado você paga o aluguel. Você vive nessa casa de 1 milhão. Ok. Hoje você compra essa casa de 1 milhão com 1 milhão. Só que você vai deixar o seu dinheiro aplicado lá. E todo mês você vai pegar o seu rendimento e pagar seu aluguel, certo? Daqui 10 anos você vai continuar tendo 1 milhão, porque você está pegando o seu rendimento e pagando o seu aluguel. Ok. E sua casa vai continuar valendo 1 milhão? Você compra a mesma casa que você ia comprar com 1 milhão? Não. Porque ela valoriza. Sim. E aí, uma outra coisa é a questão do que poucas pessoas falam. Na verdade, se você pegar o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele é todo escrito para isso, para conscientizar a pessoa de como você pode fazer o que eles chamam de alavancagem patrimonial. E esse é um grande segredo, que eu só conheci depois que eu vim trabalhar com isso. E que eu olho hoje para mim, quando eu era novinha, eu falo, caramba, como você era tapada, você desperdiçou todo o dinheiro que você ganhou. Eu trabalhava numa empresa boa, eu tinha um bom salário. E que patrimônio eu construí? Nenhum. Essa história é muito bacana, que você já tinha falado pra gente. E você hoje é a Luciane, que gostaria de falar para as pessoas, ou ter ouvido isso quando você estava 15 anos atrás. Você vai crescendo, você vai aumentando o seu padrão de vida, os seus gastos, as suas viagens e etc. Tá, e aí? Aí, se você tem um compromisso de um consórcio para você pagar, uma hora você vai contemplar. Você pega esse crédito e investe no imóvel. E aí a outra pessoa vai morar no seu imóvel e pagar o aluguel. Por quê? Porque tem guru falando que é melhor. Tudo bem, continua. Vem morar de aluguel aqui. Não é? Tipo, deixa eles fazerem... Não tem problema. Aí alguém vai ter que fornecer, não é? Esse imóvel de aluguel para as pessoas que ouvem essas pessoas. Então, ok, tudo bem. Esteja no lugar do fornecedor. Tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Exatamente. Aí, o que é a ideia que eu tenho? Que você tem que pegar, fazer isso e você vai construindo patrimônio. Daqui a pouco, quando você for se aposentar, ou quando eu for me aposentar, que eu espero que seja logo. Ah, mas por quê? Por quê? É porque eu quero ficar sem ter que me preocupar com, né? Com ganhar dinheiro, que o dinheiro vem atrás de mim. Exatamente. Isso é colocar o dinheiro... Fazer o tempo trabalhar por você. Fazer o dinheiro trabalhar para você. Exatamente. Então, aí você vai pagando, você contempla, você coloca o imóvel para alugar. O aluguel paga a sua parcela. E, às vezes, paga a sua parcela e paga uma outra parcela ainda do seu próximo imóvel. Sim. E assim você vai usando o consórcio como uma forma de você alavancar. É um jeito que você tem de empreender sem estar empreendendo, né? Tipo, sem ter que se preocupar com funcionário. Uma garantia, né? Sem você ter que se preocupar com funcionário. Poxa, mas dá trabalho gerenciar esses imóveis? Eu não sei. Esses dias eu fui almoçar com umas amigas minhas, antigas, da empresa que eu trabalhava. Inclusive, uma delas estava grávida. E aí a gente foi, todo mundo se reunir para poder dar uma lembrancinha para ela, né? E aí foi lá, tá. Uma dessas pessoas era um pouco mais velha, ela deve ter uns 50 e poucos anos. Ela saiu da empresa e aí a gente perguntou, e aí, você tem vontade de voltar a trabalhar no mundo corporativo? Ela, não, eu fico aqui, eu corro de um lado para o outro, eu tenho minha vida social, o meu dinheiro dos meus aluguéis. Na hora que ela falou isso, eu já, opa, é disso que eu estou falando. A pessoa saiu da empresa... Mas ela não parou de ter rendimentos, ela não parou de receber. Por quê? Porque enquanto ela estava lá, ela construiu o patrimônio. Eu não fiz isso. E eu tinha a faca e o queijo na mão, gente. Por que eu... E agora você está meio que correndo atrás de um tempo
não perdido, né? Que foi investido porque agora você tem essa maturidade, só que querendo mostrar para as outras pessoas o momento que você não teve. Exatamente. E agora você quer que todo mundo faça viva isso. Exatamente. Seja com o consórcio ou com o financiamento, faça alavancagem patrimonial. Se você fizer com o consórcio, com certeza você vai ter um melhor custo e uma melhor rentabilidade mais cedo, porque você vai investir menos do que uma entrada. Se você for pagando por mês, foi sorteado, você vai investir menos do que uma entrada de um apartamento. Logo, você vai ter seu apartamento, sua parcela vai ser menor do que a de um financiamento, e aí você já vai recolher os lucros disso logo cedo. Então, por isso que eu falo, é um caminho. Aí é que está uma outra questão. Muitas pessoas investem por exemplo, em imóveis na planta, certo? Eu comprei meu apartamento na planta, né? Mas tem uma coisa que você não sabe. Tem uma outra forma de você investir. Você entrar como investidor de alguma incorporadora. E é uma forma diferente de contrato. Você não tem um contrato de compra e venda do apartamento. Você tem um contrato que eles chamam de sociedade de cotas de participação. Esse é um outro... Você sabia? Não conheço. Agora eu vou te pegar, quer ver? O cara faz assim, o cara vem, ele entra como investidor, ele compra um apartamento como sociedade de cota de participação, certo? Aí o que ele faz? Nesse meio tempo, enquanto o apartamento está subindo, ele faz um consórcio. Ele contempla com lance fixo e aí ele usa o consórcio dele para comprar o apartamento dele mesmo, porque ele comprou como sociedade. Então, o apartamento é da construtora, né, dele. E aí ele pode fazer isso. Ele levanta o capital que ele investiu, mais o lucro que ele teve. Porque se ele comprou como investidor, ele está comprando com um preço menos do que da planta. Ou seja, ele está se cercando e ganhando de todas as formas. Exatamente. E aí depois ele põe alguém para alugar lá para pagar a parcela. Interessante. Gostou, né? Gostei. A gente falando de crescer na vida, investimentos e tudo mais, me surgiu uma dúvida. A pessoa comprou... há algum tempo, em início de carreira, ela comprou um consórcio ali de imóvel de R$100.000 para fazer um investimento. A vida dela melhorou, ela galgou novas posições, está em cargos melhores, está ganhando mais, vai constituir uma família. Ela pode comprar outros consórcios para compor esse valor e comprar um bem? Sim, desde que seja dentro da mesma administradora, sim. Legal. Ele pode até comprar em administradoras diferentes se ele puder alienar um outro imóvel. Então, existe a possibilidade também de fazer isso. Mas, normalmente, a gente indica para fazer essa operação, ele comprar dentro da mesma administradora. Legal. Então, comprei um de 100. Você pode fazer Vou isso. comprar um imóvel de 300 mil, eu posso comprar mais uma carta de 200 e juntar para comprar. E compor, exatamente. Legal. Mais uma dica, pessoal. Método Prime, hein, gente? Tô adorando saber. É um mosaico, dá para você fazer várias coisas. Uma das formas que o pessoal usa muito no consórcio é comprando várias cotas dentro do mesmo grupo. Em vez de você comprar uma cota de 400 mil, você compra dentro do mesmo grupo 4 cotas de 100. Então, você tem a possibilidade de 4 vezes. Ser contemplado, né? Então, você aumenta a sua probabilidade. Aí, eu fui no chat GPT, que chama. Chat GPT, né? O inteligência artificial. Aí, eu fui lá, né? Falei, vou ver aqui, né? Que é o novo Google, esse trem. Né? O ruim é que você começa a usar, depois você fica boa. É igual o Waze, né? Você não vai mais pra canto nenhum sem o Waze. Aí eu fui lá e coloquei qual que é a probabilidade de você, então, dica, ó. Vai lá e pergunta, né? Pergunta para ela que ela sabe tudo. Qual que é a probabilidade de você ser contemplado dentro de um grupo de 600 pessoas, você tendo 4 cotas diferentes e tendo 2 oportunidades de sorteio, uma por lance fixo, uma por sorteio normal, onde em torno de mais ou menos 3 ou 4 pessoas são contempladas todos os meses. Sabe qual que era a probabilidade? Num prazo de 2 anos, de mais de 80%. Caramba. E você muito aí alto, sentada né? no sofá esperando o INSS. É assim que eles fazem os investimentos. É assim que escolhe os grupos. Não é assim...
pensando, sabe? É raciocinando, é fazendo conta, é vendo quais são as É possibilidades. estudo atrás de estudo, né? Vocês não param, né? Então, A cabeça tá borbulhando. Por isso que eu falo, a gente não põe a pessoa em fria, a gente vai colocar a pessoa naquilo que for mais adequado para a necessidade dela. Vê se eu consegui entender direito aqui e condensar as ideias. Então, por tudo que você me falou, é muito melhor eu contratar a Prime, que tem acesso a diversas administradoras, porque aí vocês vão conseguir me direcionar para o que melhor atende a minha necessidade, do que eu ir, por exemplo, e comprar com o gerente do meu banco. Provavelmente. É que eu não posso falar isso. Tipo, vai ser muito melhor comigo. Eu não sei, posso falar isso? Eu acho meio arrogante. não. Eu falo porque, diante de tantas variáveis, se eu vou contratar no meu banco, eu tô preso àquilo e acabou. E ele não vai me dar atenção. O gerente do banco... Não, ele tem que bater meta. Ele vai dar... Você só vai ser mais um, eu vou ser mais uma. A Luciane tá aqui pra tipo, ela acorda e fala, Cássia, Murilo... Foi isso que me veio à mente. É muito melhor eu chegar na Prime e falar, olha, esse é o meu cenário, essa é a minha situação, eu tenho tanto e meu objetivo é esse. E você me direcionar dentro de todo o leque de oportunidades que vocês têm nas mãos, do que eu ficar preso a uma única administradora, né? Digamos assim. Sim, é que eu acho meio arrogante falar assim, não, é melhor comigo, sabe? Tipo, não, eu quero que as pessoas percebam isso. Eu não quero eu falar isso para as pessoas. Você vê que eu percebi durante alguns minutos de conversa. Você só não fala pro seu pai que você prefere eu, hein? E nem eu pro meu tio. Na verdade, quando você tem mais opções de administradoras, você tem mais grupos na mão. Então, se você sabe fazer a análise do jeito certo, você vai conseguir direcionar uma coisa mais assertiva para aquela pessoa, para aquela necessidade. Então, por isso que eu acho legal você ter mais do que uma administradora. Eu falo que, às vezes, as pessoas me perguntam e falam assim, poxa, mas quantas administradoras você trabalha? Eu falo, direto eu trabalho com 4. Só que eu tenho os indiretos também. Pessoal, como que é o indireto? Então, mais uma dica. Não compre com seu gerente, compre com a Prime. Isso. Não, porque assim, se a pessoa, às vezes, até do próprio banco do cara, às vezes eu não sou cadastrada direto com ele, mas eu tenho os meus parceiros que são. É aí que eu falei, lembra que eu falei da panelinha? Então, a panelinha é outra coisa, outra dica legal. Se você comprar com o seu gerente do banco, você contemplar por sorteio, com uma parcela paga, você vai ter dificuldade de vender sua cota. É mesmo? Ou, pelo menos, a dificuldade de vender por quanto ela vale. Por quê? Porque o mercado não vai confiar em você para comprar uma cota contemplada. Entendi. Então, o mercado de cotas contempladas ele é um mercado muito fechado, um mercado de panela mesmo, onde, até por uma questão de segurança dos clientes, a gente só trabalha cotas próprias ou cotas próprias, quando a gente fala, ou são nossas ou dos nossos clientes, ou de parceiros muito próximos que a gente conhece. Então, por exemplo, se você não conhece ninguém da Prime e você chega para mim com uma cota contemplada, falando, olha, Lu, eu tenho uma cota contemplada aqui, eu não te conheço, eu falo, beleza, parabéns. Eu quero vender. Não te conheço. Uma boa sorte para você. Eu não te conheço. Como que eu vou vender uma cota sua? Eu não te conheço. Porque o mercado de cotas contempladas ele é um mercado onde as pessoas elas colocam dinheiro na frente, pagando a entrada, para depois receber o direito do crédito. Esse é um ponto interessante. Como que eu garanto que isso seja feito sem tomar um golpe? É via procuração? É transferência? É cartório? Como que é feito esse processo? Então, vamos lá. Dependendo da administradora, elas trabalham com reconhecimento facial, assinatura digital, é tudo muito certinho. Isso com relação à questão das administradoras. Mas quando você trata de cota contemplada, a gente está tratando de um produto de uma pessoa para outra pessoa em um intermediador. No caso, o intermediador sou eu, certo? Aí, como que é feito? É feito um contrato com as duas pontas. Um contrato com quem está vendendo, se for um cliente investidor e não uma cota própria, né? E um contrato com quem está comprando. Para garantir que essa pessoa que está vendendo vai assinar a transferência, né? Então, para garantir que essa pessoa que está vendendo vai assinar a transferência para a pessoa que está comprando, nós ficamos como intermediador
Onde, na hora que... E também para essa pessoa saber que ela vai receber o dinheiro, a gente fica como intermediador. Então, a gente só libera a assinatura depois que o cara da outra ponta pagou. Tá. Então, e é feito um contrato com as duas pontas. Você dá o caminho das pedras, então. Por isso é importante o cliente ele ter essa assessoria e não tentar se aventurar né, sozinho nesse mercado. Porque se ele tem uma oportunidade boa de ter lucratividade, ele acaba perdendo essa oportunidade de revenda do crédito ou da cota dele, porque ele não tem como escoar isso. Então, ou ele faz com um parceiro, né, tipo, ou ele faz com a gente. E aí a gente faz essa intermediação. E hoje você acha que o marketing vai te assessorar, vai te possibilitar de que diversas maneiras? Eu acho que o marketing ele traz para a gente a possibilidade de a gente dar voz para poder abrir essa panela para todo mundo. Então, a gente tem a possibilidade de falar para as pessoas. Obviamente, nesse meio tempo, o retorno vai ser tão bom com relação à questão das vendas, das cotas, como também com a questão dessa desmistificação que está sendo criado em cima de um produto que é muito legal. E para poder a gente orientar as pessoas, se você tem um consórcio e alguém falou para você, para de pagar, se você não precisar parar de pagar, não faz isso, que você vai perder dinheiro. Se você tem um consórcio e alguém te falou, e você não contemplou ainda, e alguém te falou assim, vende sua cota, não faz isso, porque você vai perder dinheiro. Então, continua no caminho, segue o plano que foi feito logo no início, porque você está no caminho certo. É um caminho muito bom. É um produto muito bom. Só precisa ter o direcionamento certo. Antes era uma coisa muito tratada como boca a boca, né, Lu? Como indicação, com... Ah, não, meu primo fez, o outro tio que fez, o outro que fez. Hoje em dia, como que você vai conseguir alcançar a grande massa que não conhece o consórcio com os meios das redes sociais? Eu acho que ele acaba sendo uma porta até para eu poder falar com as pessoas que eu já conheço. Já começa por aí. É importante. Porque a maioria das pessoas, quando eu começo a falar do consórcio, do jeito que ele é, do jeito que a gente trabalha, elas têm aquela surpresa de, nossa, mas eu não sabia que era assim. É muito legal, é muito interessante. É quando você mais gosta, acho que é quando mais te brilha os olhos. Tá assim. vendo? Não, eu falo que tem gente que fala que é mais legal... como que é? É melhor ser feliz do que ter razão. Gente, eu adoro ter razão. Eu sou tão feliz quando eu tenho razão. Então, é muito bom isso, ter essa oportunidade de falar uma coisa legal para alguém. Eu acho que a possibilidade de trazer isso para a rede social vai me trazer a possibilidade de comunicar para outras pessoas e de poder mostrar o meu trabalho, obviamente. Claro. Isso vai gerar mais demanda e vai me gerar mais trabalho. Até aí, ok. Estamos aqui para isso, para tentar ajudar. Eu acho que vai gerar mais boca a boca também. O boca a boca não deixou de existir. Eu tenho alguns parceiros, e um dos meus parceiros é um dos caras que mais vendem na internet, na rede social. E ele me indica várias pessoas. E engraçado é que esses dias ele me indicou um cara, porque eu tenho muita cota de automóvel, né? Contemplada. Eu faço muito investimento aí. E daí ele me indicou um cara, e o cara contratou com a gente, e deu certo. E esse cara me indicou um outro cara. E super interessante é que, assim, o primeiro cara, esse rapaz que me indicou, ele é do Rio Grande do Sul. E ele atende o Brasil inteiro. E ele me indicou e o cara é de São Bernardo, vizinho. E beleza. Aí ele me indicou um segundo cara. Gente, na hora que eu recebi a ficha do cara, foi ontem isso, eu tomei um susto. Eu falei, nossa, como assim? Esse cara mora na minha rua. Ele é meu vizinho. Mas te juro, o número da minha rua, da minha casa, é 200, o dele é 242. Dá pra gente tomar café junto. E falando de consórcio, hein? E a gente conversando, e já faz semanas que eu tô conversando com ele, ele me mostrando simulações de financiamento. E, no fim, ele vai comprar. Inclusive, ele mandou a ficha hoje pra gente... Não só ele, como vários. Ele mandou ontem de noite falando, Lu, quero, né? Pode pôr a ficha. E eu falei, nossa, e ele é da minha rua. Eu falei, como pode? Então, você falar para mim, como que eu cheguei nele? Foi através de indicação. Mas de indicação que partiu de uma pessoa do marketing digital. Olha que o cara tá do meu lado. E eu precisei de uma indicação de marketing digital. Então, você vai falar que isso não tem poder? Tá do meu lado. Com certeza tem. Lu,
pessoal tava assim, eufórico, sabendo que você vinha aqui, que ia dar essa consultoria, né, de consórcio financeiro e tudo mais. E eles perguntaram se tem uma idade mínima para começar a fazer já o investimento, a querer te contratar para fazer essa consultoria do consórcio. A partir de 18 anos, já ter uma renda. Como que eles começam? A partir de 18 anos. E, inclusive, fazendo um parênteses, você falando das minhas crianças, a minha sogra chegou para mim um dia e falou assim, Lu, por que você não faz uma poupança, uma conta poupança para as crianças? Eu falei, conta poupança? Eu quase bati nela. E ela vive no consórcio há 60 anos. Gente! A hora que ela falou isso, ela faz uma conta poupança, que daí eu vou depositar todo mês, né? Eu e o vô, a gente vai depositar todo mês um pouquinho ali. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma cota. Já pode depositar na minha. Gente! Falei, mas pra quê? Previdência privada. É uma boa? É uma boa previdência privada. É bom a gente diversificar. Mas, gente, vamos parar para pensar que se você tem a possibilidade de você ter lucratividade com o consórcio, se você tem a possibilidade de você fazer uma alavancagem patrimonial, fala, eu não quero dar Ter bens, né? Não é? É meio óbvio. Só que, às vezes, o óbvio sai, né? Precisa ser dito. As pessoas ignoram, né, o óbvio. Então, assim, vale a pena você fazer um consórcio para o seu filho? Você não pode fazer no nome dele a partir de 18 anos, mas faz e vai pagando. Se contemplar cedo, vende, tem um lucro, aí você aplica esse dinheiro, com o lucro, com o rendimento desse dinheiro, você faz um outro consórcio. Olha a bola de neve que isso vai virando. Você vai crescendo. Uma bola de neve boa, né? Exatamente. Isso me trouxe uma dúvida. Eu preciso ter uma renda mínima para poder comprar um consórcio? Como que funciona? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Você sabe que tem administradoras que, por uma questão de proteger os grupos, elas não liberam para qualquer um. Tá. Então, a pessoa tem que ter um score legal para poder... Então, não é uma renda, é um score. Entendi. Então, aí, a partir do score, se você tem um score legal, você consegue contratar a cota. Se não, não. Mas tem algumas... Nem chego a entrar no grupo. Tem algumas administradoras que não tem restrição nenhuma. Tá. Mas, se você tiver restrição no nome ou você não comprovar a renda, você não consegue usar o seu crédito. Tá. Então, eu faço, para todos os meus clientes, uma pré-análise e eu tenho essa conversa muito sincera com a pessoa antes. Se a pessoa tem alguma restrição no nome, eu falo, bom, você vai regularizar? Porque já aconteceu comigo de uma pessoa vir, comprar uma cota contemplada e num prazo de um mês a pessoa fez uma dívida e se embolou toda e ficou com a cota contemplada na mão sem poder usar. Porque ela tinha feito um problema restritivo ali, né? Fui contemplado. Tem uma restrição no nome. Tirei essa restrição, já posso utilizar? Já pode utilizar. Legal. Já pode utilizar. O Murilo, ele vai ser pai agora. A esposa dele tá grávida e tal. Ele já poderia pensar em investir pro filho dele a partir de agora? Sim, mas no nome dele, né? Não no nome do filho. No nome do filho, não. Então, a partir de 18 anos. Tá. Aí a criança não mais, né? O adolescente com 18 anos vai... Você sabe que eu tenho um amigo que foi muito engraçado, né? Ele foi super legal, assim, comigo, que ele sempre falou muito bem do consórcio para todo mundo que ele fala. E indica, né? Bom, isso. E aí, o que aconteceu com ele? O pai dele tinha feito um consórcio, quando ele tinha uns 15 anos, de um carro, para pegar o carro quando ele fizesse 18. Só que ele foi contemplado antes. E aí, ele pegou o carro... com 17 anos. Ele falou, eu fiquei um ano no meio do carro. sem poder, né? Teve que andar de motorista. Então, ele ficou um ano namorando o carro dele na garagem, gente. E aí, mas isso é legal, né? Você tem um filho de 15 anos, em vez de você dar uma festa, dá um consórcio. Se planejar, né? Quando ele fizer 18, você tem... Quem não quer, gente? Por favor. Quando seu filho fizer 18 anos, quem não quer entregar a chave de um carro para ele? Entendeu? Todo mundo quer isso. E não vai ter o peso de falar assim, nossa, eu preciso correr agora para fazer um financiamento para resolver essa questão. Não. Você se planejou, você teve a orientação do Método Prime, da Luciane aqui, tudo certinho. Então, conquiste seus sonhos dentro da sua realidade, com certeza. Eu queria saber... quando eu vou comprar a cota, se ela já tem que estar pré-estabelecida do que vai ser. Se é de imóvel, se é de carro, por exemplo, ou não, se vai ser só uma cota valendo aquele valor. Não, ele tem... Existe os produtos, né? Então, de imóvel,
Por exemplo, não necessariamente você precisa comprar um imóvel. Você pode comprar um terreno que seria um imóvel, você pode construir, você pode comprar o terreno e construir, você pode reformar uma casa, você pode quitar um financiamento, ou você pode comprar um imóvel, mas é relacionado ao imóvel. E por que tem que ser relacionado ao imóvel? Porque precisa ter uma garantia. Então, isso que é o legal, né? Então, ele me perguntou dos riscos. Por que os riscos do consórcio são tão baixos? Porque você tem garantias. E assim como no financiamento, quando você compra um imóvel com consórcio, você vai pegar esse imóvel e vai ficar alienado àquele consórcio. E aí, quando você terminar de quitar, você faz a averbação na sua escritura dizendo que você já quitou e aí sai a alienação. Então, é isso. E aí, se você for reformar, você vai ter que ter uma garantia também, um imóvel como garantia, certo? Se você for construir, vai ter que ter um terreno como garantia. E assim vai. Tá bom? Então, agora, se for de carro... Porque nem a administradora pode ter risco também, né? Não. E assim... E aí, se for de veículo, pode ser carro, pode ser moto, pode ser... Algumas administradoras fazem até moto aquática, barco, enfim. Tem consórcio para avião. Aí, Virgínia Fonseca. Você tem a possibilidade de comprar caminhão, comprar van. Então, tem muita gente que faz alavancagem de patrimônio, né? Com vans. Então, compra van para alugar. Então, com consórcio ou compra carro para alugar para o pessoal fazer Uber. Enfim, tem vários negócios que dá para fazer. Viagens também, não sei se você comentou aqui. Tem consórcio de serviço. Esse eu não sou muito fã, não, viu? Por quê? Porque eu acho que quando a pessoa... Exatamente, por que você não gosta? Não é que eu não gosto, eu acho que eu não vendo aquilo que eu não faria, entendeu? Ah, entendi. Então conta pra gente a parte do consórcio que você não faria. Eu faria consórcio de serviços. Eu acho que se você tem vontade de fazer alguma coisa assim, tem essa possibilidade, né? Quem gosta e tal. Mas é um valor muito... Como que eu posso dizer? Muito pequeno para você pagar uma taxa tão alta, entendeu? Tipo, o custo-benefício não. Na minha opinião, não. Hoje o pessoal tá fazendo até consórcio de iPhone, né? É? Tem. Já foi impactado por anúncio na internet. Tem consórcio de celular. Também não vendo, não, viu? Não faria, não vendo. Tem coisa que... Eu não me endividaria para ter um iPhone. Mas tem muita gente que sabe. Com certeza. Isso... E, assim, é uma coisa que... É porque eu gosto do consórcio como investimento, né? Então, como eu gosto do consórcio como investimento, eu penso que, talvez... não dá para você fazer investimento com um consórcio de serviço. Você vai usar aquilo. É uma coisa que, tipo, tá palpável, né? É uma coisa que o alcance ele é mais facilitado. Talvez eu veja o consórcio, assim, como uma questão de, tipo... Eu não sei como chegar até lá e alguém vai me colocar no caminho das pedras e eu vou conseguir alcançar. Um iPhone, você consegue numa loja de departamento comprar um iPhone, né? Você tá lá parcelar várias vezes no cartão de crédito, 58 vezes. né? Então, tipo, eu acho que é mais isso, assim, você ter essa visão ampla tanto do empreendedorismo, né? Que você tá empreendendo sem pensar que tá empreendendo, sem ter um espaço, sem ter alguma coisa que você vai precisar ter aquele custo fixo todo mês, né? E te dar um retorno grande em médio espaço de tempo, talvez. E você tá lá, tipo, sendo coberto de todas as maneiras. Assim que eu enxergo hoje, depois de toda essa explicação da Luciane, como é o consórcio. Falando em empreendedorismo, eu consigo utilizar um consórcio para fazer capital de giro? Então, não é que você consegue. Você usufrui do consórcio de uma forma que você utilize ele para levantar o dinheiro. Então, por exemplo, eu faço isso. Tá. Então, eu tenho o meu carro... E eu tenho uma cota no nome do meu marido. Ele vai pegar e vai comprar o meu carro. E aí eu vou levantar o dinheiro. Então é assim. Entendi. Então existem algumas pessoas que fazem isso com um caminhão para a empresa, com a van para a empresa, ou um imóvel para levantar um capital maior. Então existe. Só que daí o que precisa ter? Um processo de compra e venda. Tá. Então isso não é o direcionamento do Banco Central, por exemplo. Então Entendi. O Banco Central vê isso de uma forma... Porque não é... Qual que é o objetivo do consórcio?
comprar Só não seria algo bem, legalizado. Não é assim. que é ilegal. Não é que é ilegal. Ele só é fora das regras. Então, por exemplo, eu não consigo usar o consórcio para comprar um bem que já está no meu nome. Tá. Eu consigo comprar de outra pessoa. Então, mas assim, se a pessoa está cedendo bem, no meu caso, estou cedendo o meu carro para o meu marido comprar e levantar o dinheiro, é um bem meu e ok, entendeu? Entendi. Agora, por exemplo, imóvel, eu não consigo fazer de marido para mulher, assim, não dá. Pergunta, a Giovana vai casar, lá da KMC. E tem ela e o noivo dela que compõem uma renda. Eles conseguem fazer juntos o consórcio para contemplar um apartamento, enfim, para dar início aí na vida dois, ou ela tem que fazer no nome dela ou dele, para o outro pensar em falar assim, não, eu gasto o dinheiro com outras coisas, né, com o dia a dia, e o dinheiro de um que investe no consórcio. Então, a burocracia que teria para poder fazer no nome dos dois ao mesmo tempo, eu não sei se valeria a pena, sabe? Às vezes vale a pena, de repente, fazer cada um. E aí depois eles juntar. podem juntar E adquirir. Ah, viu só, Giovana e Tem Renan? essa possibilidade, né? Quando que veio essa veia empreendedora e para quais empreendimentos, né? Para quais empresas que você trabalha hoje, Lu? Então, eu tenho muitos clientes, como eu falei para você, eu trabalho muito com consórcio de automóvel, né? E tem muita cota contemplada de automóvel. E aí acabo tendo muitos clientes transportadores, empresas que têm loja de van, que fazem fretamento, sabe? Agrega veículo, né? Todo mundo que tem frota normalmente acaba utilizando. Legal, seja hein? para renovar a frota, para crescer a frota, ou então para levantar capital. Que daí entra aquilo que eu te falei. Então, o CNPJ compra da PF, a PF compra do PJ, e aí o cara levanta capital assim. E aí vai fazendo outros negócios, né? Mas tem muita gente, a maior parte dos empresários utilizam o consórcio porque é um crédito barato. Porque você vai fazer um empréstimo de levantar capital de giro no PJ, é uma grana, é um juros absurdo. Você vai ter no mínimo aí quase 2%, 1,8%, alguma coisa a mês. No consórcio você não tem isso, é bem mais barato. Então, vale bem mais a pena. Consórcio com seguro por morte, por exemplo. Tá? A pessoa estava pagando, fazendo, morreu. Quem que continua pagando isso ou não continua? Não precisa continuar pagando. Você tem seguro, é morte, é o seguro pessimista, né? Que a gente fala. É por morte ou por... que também pode ser considerado uma possibilidade de investimento. Até igual você falou, o neném vai nascer, né? Faz um consórcio. Se acontece alguma coisa com você, ele é quitado automaticamente pelo seguro. Morte ou invalidez permanente. Isso em todo consórcio ou eu preciso fazer um seguro à parte? Na verdade, todo consórcio te oferece isso. Mas você pode ter... Ele é opcional. Não sou obrigado a contratar. Não, ele é opcional. Você pode não fazer. Pra seguro. moto é obrigado. Pra moto é obrigado? É obrigado porque é muito risco, né? A pessoa pode comprar, sair e morrer ali na esquina. Então, você é obrigado a Caramba, já tá vendo? Por isso que eu não vendo de moto. O cara fala que quer comprar de moto, eu desencorajo. Verdade. Teve um cliente Pelo amor de Deus. Teve um cliente esses dias, tadinho. Ele queria tanto consórcio de moto, eu fiquei passando tudo com preço mais caro. Pra não vender. Pra não vender. Eu falei, eu não quero que você compre moto. Aí, quando você acaba meio que colocando a pessoa dentro da realidade, que ela chega em você, ela tá com um sonho, né? Ela tem uma projeção de vida. Não, às vezes nem é isso, cara. Às vezes o cara só quer fazer investimento mesmo. Se ele quer fazer investimento, então pra você é ok. Não, Agora... é super bom, A internauta que tá aqui, ela me perguntou assim, se eu dou direcionamento pra pessoa com relação à questão da possibilidade de utilização. Então, por exemplo, ela contratou o consórcio comigo. Aí ela contemplou. Aí ela quer saber se eu viro para ela e falo assim, olha, sua cota tá boa para vender. Vamos vender? Falo. Da mesma forma que se eu vejo muito o que está acontecendo no mercado imobiliário. Igual eu estava falando para você, eu tenho alguns parceiros que são construtores. E eu faço essa indicação para a pessoa fazer, bom, você quer investir? Então vem cá, não investe só em imóvel. Investe também na construção. Vai ter lançamento, compra antes do lançamento, entra como o... Isso é legal, hein, gente? É legal. É legal, vai ter uma galera que vai me amar, porque eles ainda não lançaram, depois eu te dou a dica. Tá. E aí a pessoa, eu falo para ela onde que de repente pode ser interessante de ela investir para ela rentabilizar em cima da cota. Então, tipo, Lu, eu tenho uma cota contemplada aqui de 200 mil. O que você acha que eu devo fazer com ela?
Eu dou uma dica. Eu falo, ó, você tem alguns apartamentos com 200 mil que você compra, por exemplo, em São Paulo, você coloca para alugar por short stay, né? Que é Airbnb. Você vai fazer um aluguel aí de uns 3, 4 pau por mês. Qual que é o valor da sua parcela? 1.500? Você vai pagar a parcela e ainda vai botar 1.500 no bolso, tá bom? Acho que tá, né? Então, aí, só que a questão são oportunidades. E que eu tenho tempo de ficar vendo isso porque é o meu business, entendeu? De repente, a pessoa que tá lá do outro lado me assistindo, trabalha com outra coisa e não tem tempo de ver isso. E nunca nem pensou, né? Não. E assim, eu não vou indicar para a pessoa fazer um negócio que eu não faria. Eu acho que por aqui tá bom. E a pessoa é livre, né? A cota é dela. Ela faz o que ela quiser. Ela pode ir pelo caminho que eu tô falando ou não. Então, mas você já tem essa parte tão bacana, né? Essa dica tão boa. Por que não seguir, galera? É e lógico. da mesma forma, do contrário. De repente, a pessoa chega para mim e fala assim, nossa, Lu, eu quero... por que eu fico sabendo do que está acontecendo no mercado imobiliário? Porque as pessoas vêm me falar, Lu, eu tô querendo comprar um apartamento. É aqui apartamento? Onde que é? Quanto você vai pagar? Olha quanta coisa boa tem no mercado. Você fica sabendo, entendeu? Tem conta assim, depoimentos de pessoas que falam, tava meio quebrado, tava meio desacreditado da vida, assim. Aí... Mesmo assim, investiu, pegou o dinheiro e falou, não, acreditei. E hoje você vê que a pessoa está crescendo e que conseguiu construir a casa ou pegou o apartamento. E hoje está vivendo da renda de vendas das cartas contempladas. Como que é, hoje em dia, você ouvir cases e feedbacks de pessoas que você direcionou e hoje estão bem? A primeira pessoa que a gente tem como case é meu próprio sogro, né? O cara veio de baixo, olha, eu não tinha nada. Eu tava contando para eles no carro que ele... morou na enchente, assim. Não tinha nada. Nada. Ele foi vendedor de consórcio durante o tempo. E é muito engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a trabalhar só com as contempladas. Eu comecei como investidora. Na verdade, eu não era funcionária, nem vendedora, nem nada disso. Eu era uma cliente. Eu comprava cota. Você é seu próprio case de sucesso hoje, né? Porque eu larguei o que eu fazia para fazer isso agora, né? E hoje o meu core business, assim, o quanto eu ganho mais hoje, vem muito mais das contempladas que eu vendo do que do consórcio em si. Não precisava fazer isso. Mas eu acho legal. Eu falo, é um negócio tão legal, por que a gente não conta para todo mundo? Vamos abrir essa panela, né? Enfim, e ele é um caso, né? E ele começou a me desencorajar de vender consórcio. Ele falava assim, Lu, você não tem noção de como foi assim, o meu começo. Eu vendia consórcio, ninguém quer comprar consórcio. Ninguém acorda e fala, vou comprar consórcio hoje, deixa eu googar aqui ver onde tem um consórcio. Ninguém faz isso, gente. deixa eu comprar um papel que eu não sei quando que eu vou ter o crédito. Quem faz isso? Ninguém faz isso. Entendeu? Tipo, alguém precisa te mostrar quais são as vantagens disso para você fazer. E na época era a lista telefônica, aquela amarelinha. Quem não entrega a idade aqui, né? Aquela amarelinha, ele ia lá, olhava qual que era e ia ligando. Então, ele ligava. Aí, um dia, um cara pegou e falou para ele, vem aqui que eu quero saber mais desse negócio. E ele foi. E na hora que chegou lá, o cara virou para ele, a gente é da ABC, a gente fala, foi lá para São Paulo, né? Aí ele foi lá em São Paulo, aí chegou lá em São Paulo, o cara virou para ele e falou, eu fiz você vir aqui só para te falar que vendedor de consórcio é tudo ladrão. Nossa, bem encorajador. Ele me contou isso, assim, eu fiquei morrendo de dó. Pensa, ele tinha 2 crianças em casa, na época a Marina ainda não tinha nascido. Então, ele com 2 crianças em casa, tendo que sustentar, a mulher grávida, ele vai até lá, o cara vira pra ele e fala, vem, eu fiz você vir aqui pra falar que o vendedor de consórcio é ladrão. Ele virou pra ele e falou, nossa, você é um miserável. Ai, e meu tio fala mesmo? Fala mesmo. Ele falou assim, por que você fez isso? Olha... que eu vim aqui para te oferecer um negócio? Se não era bom para você, se você já sabia o que era e você não gostava, por que você me fez vir até aqui? Porque eu não sou ladrão. Eu não tô aqui para te enganar. O produto que eu vendo é bom. E você me veio até aqui. Se você foi... Esse é o problema. Tem muito picareta no mercado de consórcio. Todo mercado, né? Todo mercado tem.
Mas tem muito picareta no mercado de consórcio e é complicado, porque às vezes as pessoas prometem contemplação rápida. Ah, você vai ser sorteado daqui 3 meses. Todo cara que eu vendo vai ser... Mentira, ninguém pode prometer Isso é sorteio. importante, hein, gente? Cuidado onde vocês estão. Cota contemplada, tem que saber a procedência, com quem você está comprando, porque tem muito picareta. E a cota contemplada é aquele negócio, você coloca o dinheiro na frente. Então, não tente achar que é uma cota de 500 mil com 30 de entrada. É mentira, não existe isso. A entrada numa cota contemplada vai estar em torno mais ou menos de 30% do valor do crédito. Se for muito menos que isso, desconfie. Ainda bem que isso Pega tá a gravado referência. pra vocês verem isso diversas vezes e não cair em cilada, hein? Por favor. Pega a referência de quem você está comprando. Vê alguém que já comprou com essa pessoa antes. Enfim, procura. Porque tem muito mesmo picareta. E esse cara fez isso com ele. E aí, por isso, ele tinha muito receio de alguém da família vender consórcio, né? Então, você vê que todo mundo que trabalha com o Mário, normalmente está Metade embaixo da família. tá embaixo da asinha dele, né? Tá. Ele protege. E aí, quando eu falei para ele, não, eu vou abrir para todo mundo, porque eu vou mostrar para as pessoas o quão legal que é esse mercado e quais são as possibilidades que se tem. E sem mentir, porque não precisa. É só você saber fazer a conta e colocar a pessoa no lugar certo, entendeu? E é legal você estar vindo e já quebrando esses padrões também, né? Dando essa nova cara, essa nova roupagem pro que a gente tinha de mistério no consórcio e tudo mais. Então, muito bacana a sua coragem também. Parabéns por isso. Obrigada, E que muitas cara. pessoas venham e se inspirem em você e que façam a mesma coisa nos diversos mercados, inclusive a gente como marketing. Verdade, é verdade. E tem muita empresa de marketing também que não é legal, né? Muito. Tem muita empresa de marketing que não é empresa de marketing. Exatamente. Os caras fazem o quê? Só faz o A pessoa contrato, vê 2, né? 3 vídeos ali no YouTube e montam uma página, um site, se passa por uma agência, mas não é uma agência. Nada contra, todo mundo começa pequeno, Exatamente. né? Mas se identifique como que você é. Se você é um freelancer, fale que você é um freelancer. Se você é uma agência, fale que você é uma agência. Tem toda uma estrutura, uma equipe multidisciplinar. Cada área da agência precisa de uma pessoa especializada naquele tipo de trabalho. Então, a gente vai pegar, por exemplo, aquilo que eu falei para você no caminho, a gente estava vindo, eu falei para ela, coloca consórcio contemplado aí no Google. O site do meu pai está na 2ª posição, que é o trabalho de SEO. Para a gente fazer um trabalho de SEO, eu preciso de, no mínimo, um desenvolvedor para fazer a parte de tecnologia, um redator especialista em SEO, que é um jornalista especializado em SEO para fazer o conteúdo. Eu preciso de um analista técnico de SEO, que é quem vai tocar o projeto e direcionar. E eu preciso alguém de Business Intelligence, que é quem vai metrificar, fazer o que a gente chama de tagueamento dentro do site. Então, você vê, para fazer um projeto de uma empresa, eu preciso de, no mínimo, 4 profissionais. E você precisa de uma pessoa para ficar alimentando também lá, né? Que Exatamente. as cotas vai ter- saem, né? O pessoal acha que a cota contemplada é um negócio muito dinâmico. É porque a oportunidade é muito boa, né? É claro. Exatamente. E quem tem vontade, as empresas, por exemplo, igual eu falei para você, as empresas que são meus clientes hoje, eles ficam na fila. Eu tenho uma lista de espera. Quando for a assembleia, na hora que eu pegar e disparar o meu WhatsApp para minha listinha, e esses caras que estão na espera, certeza, eles já estão com a ficha pronta para poder mandar, entendeu? É um negócio muito rápido, sai muito rápido. E de imóveis não é tão rápido assim, por quê? Porque normalmente a pessoa demanda ter uma entrada um pouco maior, às vezes. Sim. Mas automóvel o negócio voa. Boa. E aí, só para concluir, aí por isso que a agência, muitas vezes, ela vai te cobrar 3 mil em um serviço que um freelancer vai te cobrar 300. Só que você tem toda uma equipe qualificada por trás. As ferramentas que nós utilizamos, por exemplo, na KMC, são todas ferramentas estrangeiras que nós pagamos em dólar, que não são barato. Então, o cliente tem que estar esperto também a isso, né? Ele quer contratar alguém que vai fazer ali só um postzinho na rede social, escrever um textinho ali para o blog, ou ele vai contratar, de fato, uma agência que tem toda uma Vai dar toda a estrutura, né? toda uma inteligência, uma estratégia por trás para ajudar ele a construir o negócio, né? E crescer
o negócio que é o objetivo de quem contrata uma agência. Até porque a agência também não é algo que hoje eu quero contratar uma agência. Não, você vai ver o seu negócio e vai falar assim, não, hoje realmente eu preciso, vou abrir mão de tal coisa para realmente focar nas estratégias do marketing, que hoje o marketing realmente ele está de diversas formas. Eu até tenho uma questão que uma pessoa chegou em mim e falou assim, não, mas eu estou fazendo tráfego pago. Eu falei, nossa, que bacana, E me fala aí seus cases de sucesso, até para a gente agregar aqui na KMC e tudo mais. Ah, não, eu estou fazendo, mas o curso mesmo começa o mês que vem. Então, você não está fazendo. Você não é especialista nisso, né? Então, é realmente tomar cuidado em todos os sentidos, porque você entra no YouTube e tem cursos de 5 minutos e que... Agora é a dar com pau, né? Sai até do bueiro. Você sai ali na esquina, tem gente querendo fazer tráfego. E assim vai, né? O Pedro Sobral toda hora falando que tem escassez no mercado, né? De gente boa, sim. É verdade. Eu gosto do conteúdo dele, ele é bom. Eu gosto também. Não, também, não foi... Ele, só falei que ele fala. Ele fala, talvez de gente boa, assim, mas de gente que realmente se acha entendido de marketing e de consórcio e de... que é muito diferente você aplicar uma estratégia de marketing e você ser um operador de ferramenta. O que o pessoal está aprendendo na internet é operar uma ferramenta, que é um gerenciador de anúncio, que é uma MCC do Google. Então, existe uma diferença muito grande entre uma equipe estratégica que pensa em estratégia de marketing aplicada ao digital, que o marketing digital nada mais é do que o marketing no canal digital. Marketing é marketing, né? E hoje, o maior problema que eu vejo nessa disseminação descontrolada, as pessoas estão aprendendo a operar ferramentas sem ter conceito de marketing. Então, não adianta nada você gerar o tráfego ou gerar um tráfego até qualificado para você, só que sem ter uma estratégia de marketing, de marca, de branding, de construção de marca por trás. Senão, só vou fazer uma venda para você. E é muito mais caro eu trazer um cliente fazer uma venda do que eu ter uma estratégia, uma marca consolidada e vender mais para os clientes que eu já tenho na base e, claro, sempre trazendo mais, né? Então, até o pessoal fala, mas vocês não têm medo? O cara tá vendendo a R$300 um serviço que você vende a 3. A gente não tem medo, porque eu sei que quem tá vendendo a 300, ele não é um estrategista, ele não é um especialista de marketing, ele é só um operador de ferramenta. Daqui a pouco o cara bate na tua porta. E não é um cliente que vai ser pra gente também, né? Porque ele também não... Geralmente ele não vai ter, tipo... Mas tem espaço pra todo mundo trabalhar. Não, da mesma forma eu te falo do consórcio. Exatamente. É igualzinho. Exatamente. Você pega, uma coisa é você ser vendedor de consórcio, outra coisa é você entender de matemática financeira. Você ser um consultor, Não, né? você entender mesmo de matemática financeira, você conseguir montar uma tabela, uma planilha de tabela saque para você conseguir fazer a comparação, se vale a pena a pessoa amortizar o financiamento dela ou ela comprar uma cota contemplada. Isso eu admiro, viu? Quem manja de matemática, assim, de contas e que vê o negócio acontecendo nas contas, assim, eu acho sensacional, gente. Tem meu parabéns. Não, e é a grande diferença, entendeu? Tipo, você conseguir prestar esse serviço para a pessoa de uma dificuldade que a maioria das pessoas tem, que é a parte da matemática financeira, e entregar para ela o resultado de qual estratégia que ela vai seguir. Exatamente. É igual Tá tudo dentro da estratégia e um planejamento. Então, isso é em todos os negócios. Lu, deixa seu contato, seu telefone, e-mail, Instagram, tudo que você precisar, por favor, pro público, para eles te acharem e te colocar à disposição aí. Agora em São Paulo, daqui a pouco pro Brasil e pro mundo, pra Coreia do Sul, pra todo mundo te ver. Beleza. Então, vamos lá. O @ é Investir com Consórcio. Meu nome é Luciane Sukadolnik Rossi. Se alguém A gente tem que fazer um consórcio pra aprender a falar o sobrenome dela. Isso. E o telefone é 11 97569 0544. É o telefone do sucesso e do seu investimento, hein? Isso aí. Muito obrigada. A gente queria cara. agradecer demais. Todo mundo ficou muito contente mesmo com a sua presença. Obrigadão. Retomando aí essa segunda temporada de podcasts Marketing na Prática para vocês. Murilo, muito obrigada, meu novo parceiro. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Luciane, pela presença. Obrigada, Cá. Obrigada, Murilo. E vocês que ficaram até aqui, se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E se tem algum amigo que pode ser beneficiado por esse conteúdo, vamos compartilhar, vamos disseminar a palavra. É isso. Obrigada. Beijo e vem pra KMC.